Vamos iniciar então a nossa segunda entrevista. Contamos aí com a participação de vocês. Podem enviar sugestões, dúvidas para o candidato. A gente vai filtrar, selecionar o que a gente consegue encaixar aqui e o que não for possível responder durante a entrevista, encaminharemos posteriormente às assessorias do candidato. Então, candidato, eu inicio perguntando ao senhor quais que são as principais mudanças que o senhor pretende implantar na prefeitura, caso o senhor seja eleito prefeito? Olha, inicialmente, falando da parte administrativa, a profissionalização da nossa estrutura, ou seja, um trabalho muito forte na qualificação e fazemos com que a maioria das chefias e departamentos seja ocupado por servidores de carreira até que no final do nosso mandato a gente tenha a possibilidade de termos quase a totalidade dos quadros completos por isso, ou seja, reduzir a questão da interferência externa através dos comissionados. Segundo, com relação ao funcionamento, trazer a tecnologia para que o cidadão seja atendido de preferência mais nas condições de online, ou seja, evitar o deslocamento para determinados tipos de assuntos com relação a essa situação. Sob o ponto de vista de políticas públicas, primeiro, trabalhar muito forte na questão da industrialização. Pato Branco precisa do terceiro salto. Se você analisar o orçamento nosso, daqueles que são tributos recolhidos estritamente pela prefeitura, você vai ver que de 2009 até 2016 não houve aumento significativo com relação a esses percentuais de arrecadação, ou seja, nós dependemos das transferências externas. E o município só vai ser por excelência e também eficácia na aplicação dos recursos públicos, conforme determinou o estudo da Folha de São Paulo no ranking das eficiências dos gastos públicos, se nós tivermos no mínimo 35% do produto interno bruto do município com recursos vindo do comércio, serviço e da industrialização. Modificar o modelo da gestão de saúde. Nós gastamos cerca de 90 milhões hoje anuais com relação à saúde, então não falta dinheiro para a saúde, mas o modelo de gestão tem que ser mais focado na questão do atendimento básico, porque diabetes, hipertensão e obesidade são os maiores percentuais de internamento. Então, e também a educação, fazemos com que a educação tenha uma interação muito forte com a questão dos deportes, com a questão das artes, no mínimo 2 línguas estrangeiras por escolas, para que nós possamos então buscar um outro perfil de entendimento do nosso aluno. São as bandeiras mais ou menos principais de momento com relação a essa situação. Candidato, o seu plano de governo fala em transparência. O que o senhor pretende fazer para ampliar a transparência na administração pública, até considerando aí o momento político que o país vive e o anseio popular para que haja mais moralidade na administração pública? Transparência total, não é semi-transparência. Ou seja, a nossa sociedade ela tem que participar da discussão dos investimentos públicos desde o início do pensar do planejamento ou dessas modificações. Segundo, os dados serão alimentados na medida da velocidade possível para ficar à disposição do cidadão que pode fazer o acompanhamento e observação. As organizações de fiscalização do recurso público terão livre acesso ao andamento de toda a documentação, seja licitação, seja gasto com o pessoal, seja o que for. Enfim, nós temos que começar a mudar o entendimento da política no Brasil a partir dos municípios, ou seja, nós temos que mostrar para o cidadão quanto que tem de recurso, qual é a prioridade do uso desse recurso e como ele vai acompanhar a aplicação desse recurso. O que se discute hoje é o seguinte, eu entrei no portal nosso de transparência aí tempos atrás, se você pegar o dado completo do orçamento é 2012, nós estamos em 2016, alguns dados para você buscar dentro do portal, você tem que fazer um exercício muito complicado para você tentar pegar esses dados para fazer a leitura disso. Então eu acho que o caminho é da transparência mesmo, transparência é isso. O cidadão tem que saber participar da decisão do investimento público, tem que acompanhar a sua evolução, tem que acompanhar a planilha de gastos. Esse é o compromisso nosso. Nós queremos, volto a falar, nós queremos começar a mudar a situação do entendimento do dinheiro público a partir da administração nossa na Prefeitura de Pato Branco. A situação vai ficar difícil nos próximos anos. Fundo de participação do município estima-se uma queda de 10%. 24,5% é das transferências eternas para o município. Se você pegar 25% do ICMS, houve uma recessão econômica, baixa a compra, baixa a troca no comércio e serviço, consequentemente reduziu esse nível. Esse valor a ser repassado. 50% de IPVA, as receitas que vêm, fora os projetos que vêm. Agora, a questão do funcionalismo
tem que ocorrer uma reorganização de todos os sistemas de funções. É fundamental a descentralização, principalmente, das atividades do município, aonde você vai possibilitar um novo rearranjo de despesas, colocando as pessoas nas suas funções e otimizando através da tecnologia. Evidentemente, a qualificação, ela tem que ser uma bandeira da discussão do novo plano de cargos e salários. Por quê? A partir do momento em que você coloca que o funcionário só vai ascender pela qualificação no seu plano, você faz com que ele passe a ter um interesse no exercício de melhorar a sua qualificação. Melhorando a qualificação, ocorre a melhoria do serviço. Concurso público, aonde ocorrer a necessidade de contratação, sempre para o concurso público. Agora, nós temos que tomar um cuidado. Qual que é o número de funcionários que nós temos hoje em relação aos 72 mil habitantes, que é o último dado que nós temos do IBGE? Então, quanto mais você aumenta o número de funcionários com relação à população, você tende ao quê? A ter um maior gasto e menor eficiência na aplicação dos recursos públicos. Então, nós temos que corrigir isso. Agora, o funcionalismo ele tem que ser tratado com muito carinho, porque ele é o primeiro espelho, o primeiro contato de uma empresa, de uma prefeitura. Então, a qualificação, as condições, por exemplo, do seu plano de previdência, que agora parece que está na Câmara sendo votado, é extremamente importante. E extremamente importante também as outras questões sociais que envolvem esse funcionário e que nós vamos trabalhar. Mas, enfim, o recurso gasto, que provavelmente deve estar no limite da lei de responsabilidade com relação a essa situação, ele vai ser otimizado fazendo uma reformulação completa das funções e também nós estamos pensando em fazer um novo reajuste com relação às secretarias, com relação às atividades, alguma coisa que quando a gente estiver lá dentro e tiver realmente todos os dados à disposição, nós poderemos então fazer uma análise e apresentar à sociedade para discussão. Uma eventual reforma ainda. Uma eventual reforma é fundamental. Mas o senhor não consegue visualizar nesse momento aí o que poderia ser agrupado ou reduzido? Difícil porque nós não temos acesso aos dados, digamos assim, na sua especificidade de cada setor, de cada departamento, o que é normal dentro de uma administração pública, né? Mas a partir do momento que a gente tiver a radiografia e o diagnóstico correto, nós vamos poder repensar isso. Agora, o nosso objetivo o que é? É trazer um funcionamento de qualidade com uma estrutura enxuta. E estrutura enxuta passa para o quê? Qual é o primeiro ponto que a gente tem que eliminar quando você tem uma estrutura enxuta? Comissionado. Candidato, em relação à mobilidade urbana, o senhor propõe a construção de calçadas em todas as vias urbanas, está no seu plano de governo. Como que funcionaria esse programa e quem que iria financiar esse projeto? Olha, a mobilidade em geral da cidade, o primeiro ponto central é a pessoa. O segundo é o transporte urbano, coletivo. Depois o resto. Agora, a questão da implantação das calçadas, da regularização, nós temos duas definições. Ou o proprietário faz ou o município faz. E cobra do proprietário. E cobra do proprietário, se for o caso, a legislação assim tiver esse entendimento. Como pode ser feito isso? Isso pode ser feito de várias formas. Você pode ter, por exemplo, padrões de pavimentação dentro da sustentabilidade. Ou seja, você não precisa necessariamente fazer com que todas as calçadas sejam impermeabilizadas. Você vai contra o conceito de sustentabilidade com relação à infiltração, não ser muito problema de enchentes, né? Que é a vazão líquida saindo pela impermeabilização do solo. Nós podemos usar uma ideia muito boa, materiais de construções aí que são descartados. Nós podemos fazer um sistema de moinhos para fazer a moagem desse material e nós fazemos através da estrutura pública, fazemos então a produção dessas calçadas para que nós tivéssemos a redução dos custos para a implantação desse projeto, desse programa, que já existia no passado, né? Isso não é novidade. Mas é muito difícil e muito triste numa cidade quando um aluno, uma pessoa vem caminhando na calçada, ela tem que entrar para a pista de rolamento, veja bem o risco que existe com relação a essa situação, para, sabe Deus, lá na frente ela voltar a transitar no espaço da via pública. Primeiro, para a gente ter o entendimento do sistema como ele foi montado atualmente, não só a questão do sistema binário, a questão de translocação de veículos, mas principalmente a questão das sinalizações,
que existe nas vias, nós precisamos trazer uma pessoa que entende engenharia de tráfego. Pato Branco é uma cidade média, mas que comporta hoje a inteligência da engenharia de tráfego. Não é só para essa questão, não. Questão do monitoramento das nossas estradas rurais, questão da continuidade desse projeto de calçamento de vias asfálticas, principalmente nas nossas estradas arteriais no interior, fazendo as interligações dessas vicinais com pedras regulares, calçamento de pedras regulares. Então, primeiro nós temos que entender isso. Agora, é inadmissível numa cidade que a entrada da cidade seja em mão única, que é o caso da Colomi, se não me falha a memória, né? Com relação a isso. Então, na eleição passada eu já disse que nós iríamos transformar em mão dupla. Agora, nós vamos primeiro tomar esse cuidado, já que nós queremos uma gestão participativa das pessoas, de consultarmos então todo aquele setor para ouvir qual que é a opinião deles com relação a essa situação. Se a maioria da população que está envolvido naquela área fizer a opção e disser, William, tem que ser mão dupla, vai ser mão dupla. E aí nós vamos reestudar na engenharia todo o nosso sistema que existe, de binário, porque veja bem, nós temos ali, sobe a Itacolomi, as outras duas descem paralelas a ela. Então aí já começa a ter uma complicação com relação ao trânsito, né? Uma sobe e duas descem. Como é que é isso? O que isso implica na área central? Agora, na mobilidade urbana, se nós não criarmos as perimetrais norte e sul e leste e oeste, jamais nós vamos resolver o problema do congestionamento no centro. Se você tirar a prefeitura do centro, você pode minimizar um pouco essa situação. Mas qual é o volume de pessoas que vão à prefeitura? É realmente isso que interfere na área central? Então nós temos que ter um estudo de volumetria aí para que procuremos entender essa situação. Agora, se o nosso princípio de governo é organizar os bairros para que os bairros tenham vida própria, o que é vida própria? Tenha comércio, tenha serviço, e tenha uma unidade lá da prefeitura, pode se chamar de subprefeitura, um escritório da prefeitura, naquela localidade, atendendo as demandas mais básicas do município, nós vamos conseguir tentar trazer uma certa situação. Por exemplo, as rotatórias. As nossas vias são estreitas. As rotatórias, em muitos momentos, elas são um ponto de estrangulamento do fluxo dos veículos. O que é que nós vamos fazer? Tem gente que dá a ideia de fazer uma trincheira. Não sei se esse é o caso. Mas, volto a falar, a engenharia tem que tentar resolver esse problema. Candidato, na área de desenvolvimento econômico, o senhor fala em atração de investimentos. Além disso, o que o município pode fazer para ampliar a arrecadação municipal e também para gerar mais empregos? Eu estudei o orçamento de 2009 a 2016. Se você pegar a evolução do crescimento das receitas diretas, que são os nossos tributos, você vai verificar que praticamente há uma estabilização com relação a esses índices. Se você pegar as transferências externas, que são aquelas que eu falei, mais os projetos, você vai observar que no nosso orçamento, quase 70% da receita são provenientes desse setor. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós chegamos numa exaustão do crescimento de comércio e serviços, da área médica e do ensino em Pato Branco. Então Pato Branco precisa necessariamente ter o que eu chamo de terceiro salto. Se você for fazer a leitura do estudo do ranking dos municípios de eficiência no gasto de dinheiro público feito pela Folha, você vai observar que com relação à nossa receita, o que nós temos? Escala 0, muito ruim. 1, ótimo. Nós estamos em 0,16%. Isso mostra o quê? Isso mostra que é preciso um modelo de desenvolvimento baseado na industrialização, no fomento de abertura de novos empregos, que tende a movimentar um pouquinho esses tributos. Então vamos lá. Hoje, informações preliminares, talvez não exatas, nós temos 200 pedidos de indústrias ou ampliações no nosso município esperando. Muitas dessas, talvez não sejam atrações de fora, seja a demanda reprimida aqui do nosso município, que espera um apoio do poder local para fazer um arranjo maior do seu setor de produção, da sua linha de produção, da sua linha de montagem. Daí, e outra coisa, em 4 anos, absolutamente não houve oferta de nada.
Alguém me aponte aqui uma doação do município de uma área para a implantação de uma indústria, não digo de fora, ou até de alguma atividade industrial daqui. Ou seja, nós não pensamos no desenvolvimento. Por isso que nós estagnamos. Aí vem aquela discussão, perdemos pouco emprego, porque a nossa matriz geradora de emprego, na sua maioria, o que é? É a agroindústria. A agroindústria ela oferece menos emprego pela tecnificação, correto? Mas, em compensação, o valor pago pela média do emprego é menor. Então, isso está mostrado. Naquele estudo, ele mostra o seguinte, para você ter uma alta eficiência na evolução e desenvolvimento das cidades, você precisa ter 35% do nosso produto interno bruto, que deve ser na faixa de 21 mil por ano por pessoa, proveniente de atividades industriais e de comércio e serviços. Se nós não resolvermos essa equação, nós vamos estar sempre nessa estabilização. Vamos depender o quê? De dinheiro que vem do governo federal e do governo estadual com relação para outros investimentos, né? Por isso que Pato Branco tem que industrializar e tem que se desenvolver. O senhor falou em agropecuária, mas tem outro setor que tem se tornado proeminente no município e há algum tempo ele vem se consolidando, que é o setor de tecnologia. Nessa área, qual que é a visão do senhor no que diz respeito à administração municipal? Como que ela pode estimular ou ser parceira desse setor de tecnologia? A tecnologia, na realidade, qual que é o papel, sob meu ponto de vista, da administração municipal? É apoiar todas as iniciativas com relação ao desenvolvimento de todas as áreas, inclusive essa. Agora, nós temos que aliar esse desenvolvimento da tecnologia à realidade do sistema de produção ou de organização, principalmente das nossas cidades. Nós temos universidade, não temos universidade. Por que não todo o modelo de inteligência de gerenciamento do sistema de tráfego, do sistema de vigilância desenvolvido aqui pelo nosso município? Por que não o desenvolvimento de tecnologia de controle de produção a nível de campo, principalmente na criação de aves, na produção de hortifrutos granjeiros, no controle de enchentes no nosso município através de leitura online, de modificação de vazão, de velocidade da chuva, para que a gente possa ter uma administração preventiva com relação aos efeitos de enchentes na nossa cidade. Isso é a tecnologia. Então eu vejo o seguinte, só de software, só de desenvolvimento, beleza, mas nós temos que apoiar melhor a inserção da universidade nesse tripé com o desenvolvimento tecnológico dentro da administração. Na gestão passada a gente dizia que o agendamento seria eletrônico, seria online, né? Da questão da saúde para acabar com as filas. Hoje não tem. Você vai lá e ele vai marcar a data. Qual que é o nosso? A tecnologia, você da sua casa acessa o site e você lá, terça-feira, 9 horas, está livre com aquele médico, né? Eu vou lá e marco com aquele médico, você entendeu? Isso facilita toda a mobilidade. Isso também tem uma interferência muito grande no deslocamento das pessoas com relação a isso. Nós temos hoje na nossa base de desenvolvimento das cabeças pensantes na área de tecnologia isso. A Feira Invento, muito bem feita, correto? Vamos dar continuidade. Não nessa, mas também em outras. De repente tem um outro setor que deseja trabalhar essa questão do desenvolvimento. Candidato, em relação a algumas ações que estão em andamento, estão sendo projetadas e que geram uma expectativa na população de Pato Branco, o senhor pretende dar continuidade a ações aí como a construção de uma nova prefeitura, o apoio ao Contorno Norte, o curso de medicina, o parque ambiental, construção do shopping, linha aérea e também a licitação do transporte coletivo? Vamos então na primeira aí, que é... Nova prefeitura. Nova prefeitura. Nova prefeitura, nós temos que entender o seguinte, nós estamos entrando num momento de crise no Brasil. Estima-se 10% a menos no repasse do fundo de participação dos municípios. Tivemos recessão, ICMS reduziu. Nesse momento, você pensar, nós vamos construir uma nova prefeitura, sob o meu ponto de vista, está fora de questão. Até porque, se a ideia nossa do gerenciamento é trazer os serviços do Executivo Municipal mais perto do cidadão, dar vidas aos bairros. O que é dar vidas aos bairros? É você trazer o comércio e serviço e as estruturas públicas nos bairros, para você manter a circulação de pessoas naquele espaço, correto? Então, eu acho que ela passa a ser um fator secundário. Tem um outro fator extremamente importante. O fórum não vai mudar aqui para a sua área nova, que foi doada pela prefeitura, o terreno, inclusive foi vereador na época, e vai ter aquele espaço. Vamos conversar com o judiciário. Nós pagamos aluguel ali, com relação em outros espaços. Vamos conversar com o judiciário. Nós temos a área nova aqui, na BR aqui,
onde ficam os ônibus, que era para fazer a transferência do parque de máquinas, né? Vamos analisar essa situação. Então, construção de prefeitura, sob o meu ponto de vista, nessa retomada do crescimento brasileiro, já passou o bom de dinheiro fácil lá atrás. Nós vamos entrar numa crise. Na minha concepção, está fora de questão. Mas o que o município diz é que gasta muito dinheiro com aluguel, para alugar prédios, para poder abrigar aí os departamentos e secretarias do município. Então, vamos analisar a primeira hipótese. Nessa inter-relação com o espaço que vai ficar do fórum, vamos analisar isso, certo? E se realmente nas contas ficar demonstradas que economicamente ao longo de um prazo médio é melhor construir, nós vamos pensar nisso, mas vamos construir aonde? Você tem que pensar em mobilidade. Nós não podemos criar essa ilusão de que a prefeitura vai ser aqui, vai ser lá para vender terreno de loteamento. Tem que ser a coisa séria. Nós temos que escolher muito bem aonde vai ficar esse ponto. Eu acho que hoje o local mais ideal, se fosse escolher, é onde já existe a infraestrutura pública. E eu olho mais para a zona leste da cidade com relação a essa situação. E em relação aos outros itens? Vamos lá. Vamos então ao outro que foi citado, o apoio ao contorno norte. Contorno norte, na realidade, não existe. Está existindo agora que tem projeto. Nunca existiu lá em Brasília. Me desminta quem quiser provar. Nunca existiu. Entrou em pauta na reunião com o DENIT no ano passado, esse ano ainda, mas não existe. Mas eu acho interessante o contorno norte, não sou contra. Se já está em andamento um projeto do contorno norte, vamos avaliar e vamos trabalhar junto com aqueles que não apoiam em Brasília, como o deputado Giacomo, ministro do Transportes e o presidente da República, certo? Não sei se vai ser, quem que vai ser, vai defender hoje, certo? Mas se for um outro, está ligado à nossa candidatura também, para que a gente trabalhe isso. E também a perimetral leste, né, que eu acho extremamente importante. Ah, mas a perimetral leste, ela não pode ser construída porque nós bebemos água. Meu Deus do céu, quem fala isso, me desculpe, falta qualificação técnica e entendimento de causa. Porque, primeiro, que a captação de água está a montante da perimetral. Segundo, que não tem influência nenhuma. Mas nós vamos trabalhar com esses dois princípios, porque nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos entender, já que o plano diretor diz que o crescimento tem que ser para cá, nós precisamos ter, digamos assim, o melhor ajustamento do setor produtivo e das áreas industriais com relação a essa situação. Curso de medicina. Curso de medicina, eu vou dizer para você, estava enrolado há anos e anos e anos e anos, não ia para frente, veio para frente quando? Pode não gostar dela. Quando a Gleice veio no CTG na campanha passada e ela disse que ela iria trabalhar para o curso de medicina. Curso de medicina para mim é fundamental, sempre defendemos, vai ter o apoio do nosso governo de qualquer forma. Só vai mudar um pouquinho, nós vamos ter que discutir como que vai ser a inserção do modelo, aproveitando então a residência desses futuros profissionais, que não se formam em 4 anos, né? Com residência vai 6, 7 anos, para que possa auxiliar dentro da melhoria do gargalo da saúde, que é o quê? É você trabalhar na parte básica da saúde nossa. Para a gente encerrar então esse tópico aqui e poder passar para outras questões, construção do shopping, existe uma expectativa, é lógico que é um investimento privado, mas aí a prefeitura pode estimular ou ser parceira de alguma maneira, né? E a licitação do transporte coletivo? Olha, construção de shopping, você falou bem, é uma iniciativa privada. Eu até não entendo por que se vangloria tanto que eu vou trazer o shopping ou não. Evidentemente que o poder público tem que trazer para o seu município a maior quantidade, certo? De empreendimentos que tenham a necessidade ou que tenham interesse de estar lá aqui. A prefeitura sempre vai ser parceira. A prefeitura jamais vai dizer eu não quero isso, eu não quero aquilo. Por quê? Porque ela não domina o investimento. O investimento é privado. Se eu falar, eu sou prefeito e não quero shopping, certo? Aí o cara adquire a área e constrói o shopping. Eu vou dizer não vai funcionar o shopping? Não posso fazer isso. Então não existe isso. Mas o apoio a todas as iniciativas de empresários daqui, de fora, com relação a isso, né? Sempre vai ter a prefeitura como parceiro. Porque aí entra naquilo. Nós podemos mudar o perfil e o crescimento de renda dos tributos diretos que está estagnado ao longo do tempo, né? Transporte coletivo? Transporte coletivo, eu acho que o momento de discutir isso foi errado. Certo? Tivemos lá atrás muito tempo para tomar essa iniciativa, veio tomar praticamente finalizando o processo eleitoral, e é uma coisa extremamente delicada que eu acho que deveria de ser melhor conversada entre todos, sabe? Todos os atores envolvidos. Não estou dizendo que não possa ter um ator de fora ou outras empresas interessadas, né? Mas se nós entrarmos
depois que nós ganharmos a eleição, o que nós vamos fazer? Vamos chamar todo mundo para tentar equacionar e resolver isso de uma forma direta. Por quê? O interesse maior é o preço justo que atenda um serviço de boa qualidade. Agora, sem ilusões, sem loucuras, né? O senhor falou um pouquinho de saúde quando respondeu a questão sobre tecnologia, disse da questão do agendamento eletrônico. E agora eu queria, até depois se o senhor quiser enaltecer algo mais em relação a esse tema, que é sempre importante, as pessoas têm anseios por saber aí as propostas, né? Mas aí eu queria perguntar sobre educação, que o seu plano de governo fala em educação em tempo integral. Como que seria o planejamento para implantar essa iniciativa e é possível implantar com a estrutura que existe no município? Primeiro, tem que fazer o diagnóstico das estruturas que existem no município. Você vai achar o quê? Você vai achar escolas que não têm estrutura para ter o ensino em tempo integral, correto? Você vai achar outras que têm estrutura. Mas eu olho assim a questão, atrelada à questão do esporte, a questão das artes. Então você veja bem, nós temos um complexo Frei Gonçalo, que foi refeito aí, muito bom, lá em cima, na Zona Leste. Mas qual é o público atingido e qual é a percentagem da nossa população que atinge aquele espaço? Então o que nós precisamos? Criar no mínimo mais 2 centros nos moldes do Frei Gonçalo. Um, que eu já disse no primeiro debate, lá na Zona Sul, onde está desativada a Codapar, nós vamos negociar aquela área, e outra aqui na Zona Oeste, no Planalto, que já tem uma infraestrutura mais ou menos implantada. A partir daí, então, e na Zona Norte, nós podemos criar alguns convênios, por exemplo, com relação às universidades que existem ali, ou até mesmo criar alguns espaços um pouco mais diminutos. Quando eu falo nos dois, eu falo inclusive do parque aquático. Parque aquático, correto? Para o desenvolvimento, então, da questão da escola em tempo integral. Perfeitamente. Aí você, então, tem todos aqueles aspectos para você começar o desenvolvimento com relação da manutenção dessas crianças em tempo integral nas escolas. Então tem que ter esporte, tem que ter arte, tem que ter um aprofundamento com relação às línguas, né? Dessa situação. E também uma rediscussão de qual seria o melhor modelo com relação ao ensino-aprendizagem disso, voltando o contraturno, né? Para trabalhar principalmente os superdotados, voltando também para trabalhar aqueles alunos que por alguma situação ou outra têm um pouquinho maior de dificuldade no aprendizado com relação a isso. Eu acredito que o ensino por excelência... E outra coisa, vamos acabar com essa história de, que nem lá em Sertão Carlos, de multisseriada, né? Estamos voltando aos anos 80, né? Não, o que tiver que fazer investimento lá, nem que a gente tenha que ter um custo maior com o professor para dar aula para um aluno reduzido, outra coisa que é extremamente importante na educação, né? Você pode usar a tecnologia, correto? Mas a tecnologia ela tem que ser bem dosada com relação ao ensino-aprendizagem. E você tem que estabelecer o número mínimo de alunos, né? Para que tenha um alto rendimento com relação a essa situação. Então isso nós vamos discutir com eles. E uma novidade, o secretário ou a secretária de educação no nosso governo vai ser escolhido pelos professores da rede municipal. Nós não vamos trazer ninguém de fora. Candidato, nosso tempo já está perto do fim. A gente tem uma pergunta que o senhor já respondeu anteriormente, mas se eu quiser frisar algo mais em relação a isso, é uma pergunta do Guilherme Guimarães, ele pergunta sobre emprego, o senhor falou um pouquinho anteriormente, ele fala, a agência do trabalhador tem poucas vagas, como o senhor pretende resolver essa situação? E em relação ao estágio, como vai ser suprida essa demanda? Olha, emprego, poder municipal, ele não tem o poder de gerar um emprego. Ele tem o poder de fomentar e auxiliar a geração de empregos. Eu tenho um projeto excepcional no desenvolvimento econômico que é chamado Banco dos Projetos. O que é? Pegarmos todas as cabeças pensantes do município e já elaborarmos uma série de projetos em várias áreas, justamente para facilitar um empreendedor ou o nosso empresário, para mim não existe pequeno nem grande empresário, o empresário, para que ele possa então ter uma linha de financiamento para fortalecer as suas atividades. Então, esse é o auxílio que o poder público tem que dar nesse desenvolvimento. E a outra parte da pergunta dele, com relação ao estagiário. Estagiário é regulamentado por lei, né? Eu acho que tanto o poder público municipal, federal e estadual tem que oportunizar o acesso aos estágios. Porque é uma forma de integração do aluno ou daquele profissional que está praticamente se graduando, para que ele tenha um contato com o exercício da profissionalidade. Então é uma obrigação.
Agora, colocar estagiário, para suprir funções e demandas de quem deveria estar concursado para a função, isso não. O estagiário é um aprendiz das atividades, mas ele não pode ser um executor da função. Eu não posso e nem vou fazer isso de encher de estagiário para não contratar gente. Porque aí a qualidade no atendimento, não que os estagiários não tenham qualidade, mas a qualidade no atendimento e na engrenagem da continuidade da função pública fica prejudicada. Candidato, agora uma pergunta aí da esfera política. O senhor construiu uma aliança com um partido de que o senhor foi adversário na última eleição, o PR, Perfeito. que agora indicou seu vice. O que permitiu que de adversários vocês se tornassem aliados? Olha, o processo de construção da aliança, ele é um processo, não é um processo agora do momento eleitoral. Ele vem sendo construído e teve o início foi por uma procura do nosso presidente do partido, Peterson Cantu, que lá atrás procurou conversar então com todos os partidos do município, já visando a formação de uma aliança para essa eleição. Então nós estamos conversando com o PR desde fevereiro. Foi feita várias reuniões, as primeiras reuniões sem a minha presença, depois houve a minha participação com a aliança e, na realidade, a partir do momento em que o PR bateu o martelo, o PR bateu, acabou? Caímos de novo? Bom, novamente aí tivemos uma pequena interrupção. E eu estou aqui com o candidato William Machado, ele falava sobre a construção da aliança, então, que formatada para essa campanha eleitoral. Se o senhor quiser continuar, candidato? Então, veja bem, essa aliança vem sendo construída a partir do momento, então, que o PR, ele entendeu que ele poderia fazer parte desse projeto político para Pato Branco, que não é um projeto do PMDB, é um projeto de um grupo político, é um projeto de profissionais e pessoas da nossa cidade. A partir do momento, então, vamos tocar esse projeto despersonalizado, sem nenhuma interferência, entrando junto com esse grupo para a eleição, fortaleceu, então, essa aliança, aonde quando da escolha do candidato a prefeito, nós tínhamos 4 nomes, e aí quando finalizamos o nome, por exemplo, do candidato a prefeito, no meu caso pelo PMDB, os outros partidos entenderam então que o PR poderia indicar o vice, que então foi indicado o Gilmar Arcari, aliás, uma pessoa excepcional, uma pessoa de credibilidade com relação à nossa sociedade, trazendo junto todo o conjunto do PR, né? O deputado federal Jacobo, as suas lideranças, que vem se somar a essa situação. Então, veja bem, não tem nada assim de anormal com relação, desde que a lógica e o entendimento é pelo projeto político. Não é o William Machado, não é o Viganó, não é o Sene, não é ninguém. Agora, aconteceu do outro lado também, né? Quem muito combateu, quem muito atacou o adversário, hoje é vice dele. O que é muito pior ainda. Por quê? Porque não faz parte de um projeto de entendimento. Faz parte de um arranjo, não vou adjetivar isso porque não é da minha pessoa falar aquilo que eu não conheço, certo? Mas também aconteceu da outra parte. Por que ficou mais assim marcado o PR? Porque quando eu fui vereador, na administração do Viganó, eu fui um vereador atuante, que é função. Se você olhar a nossa Câmara na última legislatura, aquilo parecia uma vergonha. Não aprovava requerimento de nada, nem para fazer qualquer tipo de indagação. Então eu acho assim, nós estamos muito confortáveis. E outra coisa, nós não escondemos ninguém. Não escondemos, não é a índole da nossa política é por consideração. Muito bem, chegamos ao fim da nossa transmissão, agradecemos mais uma vez aí aos nossos espectadores, ao pessoal que nos acompanha na página do Diário no Facebook. Pedimos aí que continue nos seguindo tanto no site diariodosudeste.com.br quanto na nossa página no YouTube, na nossa página no Facebook, Diário do Sudoeste. Estamos nessas redes sociais e também a nossa edição impressa diária do Diário do Sudoeste. Muito obrigado, agradeço o candidato, obrigado pela presença. Vote 15.